Antes de qualquer coisa, eu queria desejar pra você um Feliz Natal, que seja um grande Natal pra você e pra todo mundo que você ama. Mas hoje o vídeo não é pra falar necessariamente do Natal, é pra falar da lista de dispensas do São Paulo, que por sinal, se você lembrar do São Paulo que conseguiu anos e eras tão históricos do futebol brasileiro, nem parece ser uma sombra do que é hoje o time. Aquela frase, salve o tricolor paulista, nunca foi tão usual. O clube realmente tá precisando de ajuda. Um time que já conseguiu 3 campeonatos brasileiros em 3 anos seguidos, sem contar que tem 3 mundiais e 3 libertadores, certamente é um dos maiores clubes do Brasil, e há quem ache até que segue sendo o maior. Mas também temos que ser honestos e vemos a realidade que tá batendo na porta. O tricolor paulista, é bem verdade, ainda tem sim condições de ir lá na frente brigar por coisas grandes, mas a equipe vem definhando de tal forma que fica difícil acreditar que o tricolor vai realmente sair dessa. Ainda assim, o São Paulo tem que fazer sua parte, e com isso, uma lista de dispensas envolvendo jogadores de alto nível ou de nem tão alto nível assim pode acontecer, principalmente porque esses jogadores estão fazendo hora extra no São Paulo. Mas quer saber da lista? Então vem comigo até o final para entender. Se inscreva no canal, deixa seu like e obviamente hypa o vídeo, porque seu hype vai ajudar o canal de uma maneira que você nem imagina. Dito tudo isso, vamos pro ponto. Primeiro nome da lista, Jandrei. O nome que inaugura a lista é o goleiro que tem 32 anos. Jandrei chegou a jogar um pouco pelo São Paulo em 2025 e depois para o segundo semestre foi emprestado para o Juventude, onde acabou sendo rebaixado no Brasileirão. O São Paulo não tem a menor intenção em contar com o Jandrei para reintegrá-lo para 2026, tanto que o SPFC até já encaminhou o Jandrei para permanecer no próprio Juventude. O retrospecto dele no Juventude foi o seguinte: 21 jogos, passando 4 sem levar gol. É um goleiro que no São Paulo acabou não passando confiança, não conseguia ter boa sequência de jogo e acabou ficando muito marcado negativamente na temporada da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, onde ele não pegou nenhum pênalti contra o Atlético Paranaense, ainda quis bater um e acabou perdendo. Certamente não é aquele cara que a torcida do São Paulo vai olhar e falar, caramba, esse fez falta. Número 2, Juliano Galopo, mais um nome emprestado e que não deve voltar para o São Paulo para 26. Galopo, quando chegou ao São Paulo, até empolgou com suas primeiras partidas, marcou gols, mostrou qualidade, só que depois teve alguns problemas com lesões. Teve uma sequência muito quebrada e não conseguiu mais ser aquele mesmo Galopo do começo. Em 2025 ele esteve emprestado ao River Plate e a ideia do São Paulo é de que Galopo permaneça por lá numa negociação que envolve o lateral esquerdo Enzo Dias. Então o SPFC ficaria em definitivo com Enzo Dias e o River ficaria em definitivo com o Galopo. Galopo tem 26 anos e ainda tem contrato com o São Paulo até 2027. A ideia é se livrar do jogador de maneira definitiva, não tendo mais nenhuma brecha para ele voltar para o clube. Pelo River, na temporada, com 34 jogos, ele fez 7 gols e 1 assistência. A tendência é que o River Plate queira a permanência dele, porque eles já fizeram meio que uma limpa no meio campo deles, que inclusive de um time que acabou ficando de fora dessa Libertadores. Muitos jogadores que já têm uma certa idade avançada, que estavam com contratos no fim, acabaram saindo, como Enzo Pérez, Pity Martinez, Nacho Fernandes e Galopo. Então, por ser um jogador jovem, deve acabar permanecendo nos planos do River Plate. Temos agora o Eric na lista de dispensas. Ele chegou no São Paulo com expectativa após uma boa temporada no Ceará, mas no SPFC não vingou. Em 2025 foi emprestado no Vitória e acabou contribuindo para que a equipe baiana não fosse rebaixada para a Série B. O jogador, que tem 28 anos, tem contrato com São Paulo até 2026. Então, em tese, ele voltaria para a temporada que vem para a equipe do tricolor. Só que como o São Paulo quer trazer novas opções para o ataque e pode até mesmo promover alguns jogadores da base, Eric tá fora de cogitação. E diferentemente do caso do Galopo e até do Jandrei, Eric deve ir sim para outro time. Ele deve sair do Vitória ao final desse empréstimo, agora no fim de dezembro, e já tá sendo negociado com o Coritiba, que inclusive tá fazendo a transição da Série B para a Série A. Em 38 jogos no Vitória, ele marcou 3 gols e deu 5 assistências. Não se trata de um jogador ruim, mas se trata de um jogador que no momento não tá ideal para o São Paulo. Número 4, Patrick Lanza. O lateral tem 22 anos e foi formado na base do clube e muito mal aproveitado em 25. Nitidamente ainda não maduro o suficiente, precisa de mais minutos para se desenvolver. Então o São Paulo não conta com ele para 2026. Inclusive ele está sendo negociado com o Juventude, então deve ir lá se juntar ao Jandrei. A perspectiva é de que realmente ele não seja aproveitado no ano que vem, porque o São Paulo deve manter o Enzo Dias naquela negociação do Galopo, além de ter a possibilidade do Wendel. De fato, o Patrick Lanza tem
ainda tempo e maturação suficiente para tentar se desenvolver, mas não parece o melhor caminho para ele continuar no São Paulo agora. Hoje em dia, antes de qualquer coisa, a gente quer uma plataforma segura. E nisso a 7K manda muito bem. Aqui você tem cadastro simples, proteção de dados, ambiente confiável e todo o funcionamento do jeito certo. Transações rápidas, suporte eficiente e um sistema que deixa você jogar à vontade, tranquilo, sem dor de cabeça. A 7K é aquele tipo de plataforma que você entra, que você navega, joga e sente que tá num lugar muito organizado, profissional e, acima de tudo, seguro. E quando a gente fala de diversão, isso faz toda a diferença. Pra que se preocupar? O foco é se divertir com segurança e responsabilidade, hein, galera? Vai por mim, escolha jogar num ambiente que lhe dá segurança do começo ao fim. Escolha a 7K e vai se divertir em 7k.bet.br. E um adendo, Zefut adverte: jogue com responsabilidade. Número 5, Luan. O Luan, quando surgiu no São Paulo, era um volante muito bom, muito promissor, era um grande marcador, tinha muita imposição física, de vez em quando ainda fazia alguns gols, tanto que um dos gols do São Paulo no título paulista foi justamente dele contra o Palmeiras. Ele tinha um potencial muito grande, mas aí acabou tendo vários problemas físicos e aí você sabe, o futebol não perdoa. Com várias lesões, chegou a ser emprestado pro Vitória e foi perdendo sequência. Em 2025, jogou muito pouco, só 7 jogos, então definitivamente não está nos planos para a temporada que vem. O São Paulo aguarda propostas para tirar o Luan de lá. Tudo começou lá no ano de 2022 mais ou menos, quando ele começou a ter problemas com o Rogério Ceni. E daí pra lá, a carreira dele começou a desandar. Era tido como um dos principais pilares do time do São Paulo na volância, mas acabou perdendo espaço. Tem só 26 anos, um jogador jovem, mas que não conseguiu agradar a torcida. E está sob contrato com o Tricolor até o final de 2026. Número 6, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tá com 38 anos e teve um 2025 realmente de provações, porque ele começa tendo um grave problema de saúde até sua aposentadoria cogitada. Ele consegue recuperar isso, volta a jogar no São Paulo como titular e como capitão. Infelizmente, com a grande crise são paulina, Luiz acabou não conseguindo desenvolver também seu melhor futebol. Acabou batendo de frente até com a diretoria. Por exemplo, quando o Fluminense fez 6-0 no São Paulo, em entrevista pós-jogo, ele começou a detonar todo mundo, o alto escalão do clube, dizendo que muita gente tinha que assumir a responsabilidade daquele vexame, porque tudo sempre caía para os jogadores e no fim ele mostrou que não estava satisfeito. Ele colocou o dedo na ferida, principalmente em polêmicas envolvendo o departamento médico do clube, com polêmicas de corrupção, dentre outras coisas. Luiz realmente tinha razão e o tempo acabou inocentando um pouco. Porém, com uma idade mais avançada como tem e poucos jogos na temporada, sua permanência se tornou impossível praticamente. Então o São Paulo acabou liberando o Luiz Gustavo e ele nesse momento tá sem clube e livre no mercado. Foram 13 jogos para ele na temporada e caso você não lembre, ele estava lá inclusive na seleção brasileira na Copa de 2014. Luiz Gustavo pelo São Paulo não marcou nenhum gol e deu uma única e solitária assistência. Número 7, Emiliano Rigoni. Essa foi a segunda passagem de Emi Rigoni pelo São Paulo. Na primeira passagem marcou gols, deu assistências, fez sim grandes números, fez parte daquele time do Tricolor que sonhava em chegar na final da Libertadores, mas acabou caindo pro Palmeiras. Diferentemente da primeira passagem que deu uma excelente impressão para os São Paulinos, ele acabou decaindo na segunda. Sem contar que no São Paulo, quando saiu na verdade para outros clubes, ele não se firmou em lugar nenhum, nem em futebol dos Estados Unidos, nem mexicano, e acabou retornando para o Tricolor para a temporada de 2025. Ele decepcionou muito nessa passagem, não rendeu o mesmo futebol da primeira passagem, perdeu gols importantes, era um jogador completamente diferente. Ou melhor dizendo, ele acabou sendo a média do que ele geralmente é. Aos 32 anos o São Paulo também não vai aproveitar, ele está livre no mercado. Chegou durante o ano de 2025, assinou um contrato até dezembro e não convenceu a diretoria de que deveria ter seu vínculo renovado. Se despedindo do São Paulo, ele apenas fez um gol e nenhuma assistência nessa segunda passagem. Não vai deixar saudade de fato porque realmente não contribuiu. Número 8, Juan Dinenno. Aqui vem mais uma baita decepção do São Paulo nesse ano. 2025 foi um São Paulo de muito azar e muitos problemas. Caleri, André Silva e Ian Francisco, que eram as principais opções para a camisa 9, acabaram tendo graves lesões e desfalcaram o time em boa parte da temporada. Então o SPFC tinha por ali o Luciano, que rende mais como segundo atacante, e foi correndo para o mercado para tentar achar um jogador que pudesse ser esse 9 de emergência. O São Paulo foi lá e conseguiu tirar do Cruzeiro o atacante argentino Juan Dinenno,
chileno de 31 anos. Só que veio aí uma grande decepção. Ele chegou no São Paulo, não rendeu e acabou se lesionando também. Então ele que chegou para substituir os que estavam lesionados, acabou se lesionando também, fazendo apenas 8 jogos e marcando um gol. Nesse cenário, como ele tinha contrato só até o fim do ano, o São Paulo também julgou como inviável a possibilidade dele permanecer para a temporada que vem. E foi a decisão certa. Dineno então ficou livre e já está acertado com outra equipe para a temporada que vem. Ele vai jogar no Deportivo Cali da Colômbia. E convenhamos, seria o melhor para todos, e é o melhor para todos, já que ele conseguiu realmente decepcionar demais. E é óbvio que temos que ser sinceros e falar da situação do Oscar. O Oscar que, por sinal, chegou no Brasil prometendo ser um excelente jogador ainda a alto nível, porque todos sabiam do que ele era capaz, tanto pelo São Paulo, quanto pelo Inter, quanto pelo Chelsea, tanto pela seleção brasileira, quanto pelo Guangzhou Evergrande. Mas convenhamos que foi bem diferente e aquém do que se esperava. O Oscar realmente acabou devendo o futebol e diversos problemas extracampo acabaram complementando tudo. Porque se lembrarmos bem, enquanto ele estava fazendo a bicicleta ergométrica num treino no São Paulo na Barra Funda, ele acabou se sentindo mal e descobriu um problema cardíaco. Com isso, não conseguiu mais render e principalmente estava com problema de saúde. Não dava mais para sustentar a situação e o Oscar, que já estava muito triste, muito insatisfeito, com o São Paulo precisando dele e não correspondendo, naturalmente teve que tomar uma decisão. E até mesmo para evitar situações maiores, problemas maiores, ele tomou a decisão da aposentadoria. Com salário milionário, um jogador que vinha com bagagem de seleção brasileira na Europa, mas deve se aposentar justamente por conta desses problemas recentes que ele teve. E é uma pena, porque todos sabem que Oscar, em alto nível, é um dos principais jogadores na posição, mas infelizmente esse problema a mais teve que ser levado em consideração. Bem, é assim que eu termino mais um vídeo, mas com uma pergunta: esse São Paulo ainda tem solução ou vai agonizar mais e mais tempo? Eu quero que você deixe aqui nos comentários e muito obrigado por ter chegado até aqui. Não importa se é Natal, Ano Novo, Carnaval, Halloween, não importa, o fato é que no Zefute você sempre terá vídeos com regularidade e eu faço essa promessa junto a você. Me comprometo a trazer sempre conteúdo da melhor forma para você assistir. Então, dito isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!